Olá, pensa comigo? Já há um tempo eu comecei uma série de ministrações sobre o livro de Filipenses. Eu não sei se você conhece o livro de Filipenses. A carta, aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, faz parte de uma das cartas que Paulo escreve para as igrejas. E a igreja de Filipos é uma igreja muito especial. Paulo tem um relacionamento com a igreja de Filipenses muito forte. Tanto é que ele começa isso no capítulo 1 e ele discorre também nos capítulos posteriores a amizade, a gratidão que Paulo tem em relação à igreja de Filipenses. No capítulo 4, inclusive, ele agradece à igreja de Filipenses, dizendo que mesmo nos momentos mais difíceis, a igreja de Filipos não abandonou Paulo, sempre mantendo ele com suas ofertas, sempre orando por Paulo, estando junto com eles, mesmo quando todos não estiveram. Então, essa carta é conhecida como a carta da alegria por nós, Então, nós entendemos que essa é uma carta que Paulo escreve e ela traduz o verdadeiro motivo de gozo, o verdadeiro motivo de regozijo do apóstolo Paulo. Mas olha que coisa interessante, eu quero que você pense isso comigo. Paulo escreve essa carta mais ou menos em 63 depois de Cristo, 62, e ele está preso na sua primeira prisão em Roma. Então você imagina que é uma carta da alegria, mas esse homem está preso. Então eu quero compartilhar algo muito importante para você, porque a verdadeira alegria, ela não está atrelada às situações do nosso cotidiano, da nossa vida, mas ela está atrelada ao relacionamento que nós temos com o Criador. Então, muito bem-vindo ao canal, muito bem-vindo aqui a este momento para a gente conversar um pouco sobre isso, e eu te convido a curtir, comentar, compartilhar sobre esse tema. Como você já sabe, eu gosto muito de preparar um esboço em todas as ministrações, e nessa série, que são uma série de 4 mensagens, onde eu trabalho cada capítulo, eu quero compartilhar um pouco com você do capítulo 1, então eu quero mostrar aqui para você este material, este tema, onde eu estou abordando que Jesus é a nossa real alegria. A série em Filipenses vai falar sobre que a alegria não depende das circunstâncias. Eu não sei qual que é o seu momento, eu não sei qual que é o momento que você está vivendo, mas eu tenho uma palavra para o seu coração. Não importa a sua circunstância, não importa a sua prisão, não importa onde você esteja, não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Se você tiver Cristo Jesus, a sua alegria será completa. Jesus é a nossa verdadeira alegria. Como eu contei aqui para você, você vai ver nesse esboço aqui, essa metáfora, ou não, essa realidade de Paulo, que está preso, e aqui no caso nós vamos ver que o exterior é prisão, mas o interior é alegria. Olha que coisa mais importante, uma lição aqui que Paulo traz para mim e para você. Às vezes o que acontece à nossa volta, na nossa vida, não pode mudar a nossa alegria interior. Sabe por quê? A nossa alegria interior é Jesus Cristo, Ele é a nossa salvação. E nesse sermão eu abordo um pouco sobre isso e falo um pouco sobre isso. Então, Roma no século I, fisicamente preso, emocionalmente livre. A alegria não depende da circunstância, então não importa que ele estava preso, não importa o conforto, não importa o controle. Por quê? Porque o que você chama de problema, Deus chama de ferramenta. Se você está passando por um momento difícil, eu quero declarar uma palavra na tua vida aqui. Este momento Deus vai usar para fortalecer a sua fé, fortalecer você como pessoa, ajudar você a passar por situações difíceis. É o que Deus faz para poder abençoar a sua vida, para que você possa abençoar ao próximo. É muito mais fácil quando você pode falar para a pessoa: olha, eu já passei pela situação que você passou, como Paulo estava escrevendo aos Filipenses. Eu sei o que eu estou passando, mas olha o que ele diz aqui, e é um texto muito importante para mim e para você. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o avanço do Evangelho. Ele escreve para os Filipenses dizendo assim: eu estou entendendo o momento que estou vivendo, mas eu tenho a plena convicção que esse momento que eu estou vivendo, ele serve para que o Evangelho cresça.
O Evangelho é as boas novas, é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. E Paulo tinha essa consciência. Paulo tinha consciência que Cristo era a maior alegria dele, né, independente da nossa situação. Então, vamos lá. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, Cristo seja sendo anunciado. E por isso me alegro, sim, e continuarei a me alegrar, ele escreve. Paulo declara que o viver para ele, neste texto aqui, no primeiro capítulo, não são coisas, mas é Cristo. Eu pergunto para você, o que é viver para você? Sabe por quê, irmão? Porque a nossa vida é uma gangorra. Nós passamos por situações, eu vou até mudar aqui a câmera para falar um pouco com você. Nós passamos por situações onde a nossa vida ela é impactada. Não dá para ser todos os dias nós estarmos bem. Vai chegar um momento que nós vamos estar mal. Mas quando nós estamos pautados no Criador, em Cristo Jesus, esses momentos não geram em nós tristeza. É claro que, aparentemente, né, você estando preso ou passando por uma dificuldade, no teu coração ou na tua face vai resplandecer essa situação. Mas dentro da tua alma, que é o que Paulo está falando, a sua alegria ela continua sendo completa, porque a sua alegria não é algo, é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Então é muito importante para mim e para você entender que Cristo é a nossa vida. Aí eu continuo no material, né, porque ele diz em Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é um ganho. Você tem medo da morte? Às vezes a gente é pego, né, numa situação que a gente fica preocupado, mas Paulo tinha plena convicção que a vida dele era Cristo, mas o morrer era lucro, era ganho. Por quê? Porque ele estaria com o Pai. Eu decorro aqui no resto do documento mais algumas reflexões, né? Uma vida centrada em Cristo gera uma alegria inabalável, né? Então você vai ver que Paulo fala sobre isso. Essa carta, que é a carta da alegria, ela reflete sobre isso e traz para mim e para você um sentimento de que a verdadeira alegria não é que ter tudo ido bem, é ter Cristo mesmo quando nada vai bem. Eu termino aqui essa reflexão com vocês, pensamento, dizendo que nós precisamos separar as situações que acontecem na nossa vida com a nossa relação de alegria, porque servimos a um Deus vivo e real. A minha palavra para você é que Deus continua cuidando de você. A minha palavra para você é que Deus continua sendo Deus, Ele não deixou de ter Deus. E se você está passando por uma dificuldade, por um problema, Ele continua sendo Deus e continuará sendo Deus na minha e na sua vida. E essa certeza nós temos que ter dentro de nós, porque quando vier a situação, nós vamos ter a tranquilidade para falar, Pai, eu sei que eu estou preso como estava Paulo. Mas que essa situação sirva para que o teu evangelho cresça, para que a tua palavra cresça e que de alguma maneira essa situação possa me fazer crescer. Eu profetizo na tua casa e na tua família que as situações que você está vivendo, que às vezes tiram a sua alegria externa, não vão tirar a sua alegria interna, porque a sua alegria interna é Jesus Cristo. Muito bom pensar com você neste momento, que Deus abençoe sua vida e não perca, porque nos próximos vídeos eu vou dar continuidade nessa série aqui da carta de Filipenses. Beijo no coração e até mais.